Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Teru Takami, professor de Geografia de Estratégia Militares. Hoje vamos dar início à nossa aula 00. Vale lembrar que essa aula 00, Território Nacional, ela é destinada para a ESA, bem como para o Colégio Naval. E aí, Saulo, quais são os conteúdos que você acabou separando para a gente nessa aula 00? Bem, primeiro, é importante ressaltar que a primeira parte da aula ela vai ser destinada exclusivamente para a ESA. Nossa, por que isso, Saulo? Porque, no caso, em relação ao Colégio Naval, fuso horário é uma temática da geografia que não é cobrada. Então, essa primeira parte da aula que eu vou falar sobre fuso horário, novamente, ela vai ser exclusiva para a ESA. Após eu encerrar esse conteúdo sobre o fuso horário, aí sim, as demais partes da nossa aula, que vai envolver tanto essa condição de formação territorial do Brasil, e depois também vou falar um pouco sobre cada uma das nossas macro-regiões. Então, comentar sobre o Sudeste, sobre o Nordeste, falar sobre o Sul, falar sobre o Norte e também sobre o Centro-Oeste. Muitas vezes, quando você, candidata, tomou contato com essa aula 00, você acabou ficando um pouco na dúvida no seguinte sentido. Nossa, Saulo, eu estou vendo lá certos aspectos sobre clima, sobre vegetação, sobre urbanização, de uma forma mais geral, só que é uma quantidade muito grande de conteúdo dentro de uma única aula. Eu concordo plenamente. Só que no caso, por que eu decidi fazer dessa forma? Decidi fazer dessa forma para você começar a ter uma primeira impressão geográfica. Até porque, quando falamos sobre a ESA, bem como o Colégio Naval, é cobrado apenas a geografia do Brasil. Então, acredito ser muito interessante você ter essa visão geral do nosso país primeiro, para depois começar a ser cada vez mais específico. Tanto é que na aula 01, que é a próxima aula, tanto do Colégio Naval, bem como para ESA, é abordado o quê? Sobre climatologia. Aí sim, sendo mais específico. Só que, conforme eu havia adiantado para vocês, eu acredito ser bastante importante ter essa ideia geral primeiramente, para depois poder especificar. Então, se de repente, ao longo da sua leitura do livro digital, o PDF, não ficou tão claro assim em relação a clima, por exemplo, vegetação, urbanização, população, enfim, qualquer aspecto que você possa imaginar dentro dessas macro-regiões do nosso país, não fique preocupado, porque as próximas aulas, elas terão uma abordagem específica em relação a esses assuntos que eu estou comentando com vocês. Então, não tem que se preocupar em relação a isso. Vamos lá. Então, caso ainda não nos sigam nas redes sociais, diversas maneiras pelas redes sociais, conforme vocês estão visualizando, pelo Instagram, Facebook, o próprio canal de Estratégia Militares dentro do YouTube, pelo Telegram, o nosso blog também, em relação à possibilidade de enviar e-mail, e minha conta particular no Instagram, conforme vocês estão vendo, prof.sauloterutakami. Então, vamos lá, dando início à nossa aula 00, Território Nacional. Lembrando que essa primeira parte que eu vou abordar com vocês vai ser sobre fuso horário. Saulo, você comentou agora há pouco, fuso horário não é uma temática da geografia comum para o Colégio Naval, portanto, não vejo necessidade, caso você esteja aí assistindo e seja do Colégio Naval, tá acompanhando essa primeira parte. Saulo, mas eu quero ver. Não tem problema nenhum. Se quer ver, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas é importante ressaltar que fuso horário é uma temática da geografia voltada para a ESA. Lembrando que essa aula é destinada para a ESA e o Colégio Naval, com exceção dessa nossa primeira parte que eu vou falar sobre fuso horário. Então, vamos lá. O que significa isso, Saulo? Fuso horário. Basicamente, quando a gente trata do nosso território, ou seja, falando do nosso país, é importante lembrar que ele possui o quê? 4 fusos horários. E, com base nisso, vale reforçar que, no caso da ESA, no caso do Colégio Naval, é cobrado o quê? Apenas a geografia do Brasil. Se bem que, quando a gente olha para o edital da ESA, existe uma parte lá falando sobre política territorial, que é o item F, que aborda a América do Sul. Bem como, quando a gente analisa a parte do Colégio Naval, pode envolver o quê? A parte de blocos econômicos, então vai além da área territorial do nosso país. Sem falar também nos organismos internacionais. Então,
quando falamos do Colégio Naval e da ESA, é verdade que o centro dela acaba sendo a geografia do Brasil? É verdade, sem dúvida nenhuma. Pode acontecer, dependendo da questão que for abordada, ir além do nosso território, como no caso, pensando na ESA, na América do Sul, ou ainda falando sobre o Colégio Naval, sobre o Bloco Econômico, se bem que o Bloco Econômico também está inserido na ESA, ou ainda essa condição de organismos internacionais? Exatamente. Então, vamos lá. Pensando no nosso país, é dito que, na verdade, isso é convencionado. O nosso país ele possui o quê? 4 fusos horários. O que significa isso? Que dependendo da região do país que eu estou, o horário vai ser diferente. Vai ser uma hora mais atrasada, uma hora mais adiantada. É o famoso depende. Por exemplo, se eu estiver localizado em Rio Branco, capital do Acre, se eu estiver localizado em Fernando de Noronha, tem uma diferença significativa entre esses horários. Ah, é, Saulo? Sim, até porque é dividido em 4 fusos horários o nosso país. Então, por exemplo, se em Rio Branco, no Acre, for exatamente esse horário, vamos colocar aí, vamos arredondar para 8h30 da manhã. Eu precisaria avançar o horário para chegar e entender qual que é o horário em Fernando de Noronha. Então, se existem 4 fusos horários, o que significa isso? Que o primeiro aqui localizado em Rio Branco vai ser 8h30, depois 9h30, 10h30, 11h30. Ah, Saulo, quer dizer então que já são 11h30 quando a gente fala em relação a Fernando de Noronha? Exatamente. Então, o fuso horário ele vai nesse sentido, pensando no nosso país e falando em relação à ESA, é cobrado que a geografia do Brasil nesse sentido, para poder ter essa ideia. Só que é importante eu dar a visão que internacional para vocês também, para poder ter esse entendimento de como começou o fuso horário, quais foram os motivos que fizeram com que o fuso horário aparecesse. Então vamos lá. Olha só. Primeiro ponto a ser considerado, a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, 1884. Olha só para essa data, pessoal. Estamos falando aí do final do século XIX. Qual era a potência no mundo nessa época? O Reino Unido, de longe, diga-se de passagem. O país que passou pela primeira Revolução Industrial, já estava na segunda Revolução Industrial, então era uma potência e tanto, não só no sentido econômico, político, bem como no sentido militar. Então, nessa primeira reunião entre os países, o que decidiram fazer? Falou assim, olha, é melhor a gente começar a estabelecer diferentes horários em relação à chegada e à saída de produtos, pensando em relação aqui aos portos. E por que isso foi necessário? Foi necessário para fazer com que evitasse os congestionamentos nos portos. Então, se fosse estabelecido o horário para cada um dos países, as diferentes nações, principalmente aquelas que eram consideradas desenvolvidas e ainda são, diga-se de passagem, incluindo aí o Reino Unido, falando em relação aos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e assim por diante. Então, era necessário fazer o quê? Fazer com que estabelecesse esse horário para não ter essas complicações em relação aos portos. E foi determinado o quê? Que o meridiano principal, o meridiano zero, assim chamado, ia ser determinado a partir de Greenwich, que na época era um distrito de Londres e hoje Greenwich tornou-se o quê? Um município. Então ali foi o marco inicial. E é importante ter em mente que a partir desse marco inicial, esse meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, quando vai para o sentido leste, essa hora aumenta. E quando vai para o sentido oeste, essa hora, o quê? Ela diminui. Ou seja, a hora adianta, a hora atrasa em relação a isso. Então, olhando de frente para o mapa, você sempre precisa ter em mente, se está indo para a direita, se está indo para leste, a hora está aumentando. Se está indo para a esquerda, está indo para oeste, a hora está o quê? Diminuindo. Isso é importante ter em mente. Depois, considerando que a Terra é quase esférica, 360 graus de circunferência, se dividirmos esse valor por 24 horas, tempo aproximado de um dia, obtemos 15 graus. Isso também é importante ter em mente, porque quando fala-se em fuso horário, não tem como negar que você acaba pensando automaticamente em uma hora. Um fuso, uma hora. Ótimo, e esse raciocínio deve ter mesmo. Então você pensa, um fuso, uma hora, 15 graus. Aí vem a pergunta, mas da onde vem esse 15 graus? Aí está a resposta. Pensando na circunferência do nosso planeta, vamos colocar aí os 360 graus, se a gente divide pelas 24 horas, o resultado disso vai ser o quê? 15 graus. Então, a cada 15 graus de deslocamento, aumenta-se ou diminui-se uma hora, aumenta-se ou diminui-se um fuso. Depois,
É importante lembrar que existem exceções, conforme eu havia comentado com vocês. Para a ESA é cobrado a geografia do Brasil. Mas, a título de curiosidade, olha como funciona na Austrália, por exemplo. Dependendo do local que você está, um fuso pode ser 1 hora, 1 hora e meia e até 1 hora e 45. Ah, então é bastante diferente, Saulo, de local para local? Local para local, cada um determina do jeito que quiser. Conforme eu havia comentado com vocês, a condição de fuso horário é algo que é convencionado. Então, levando em conta o nosso país, por exemplo, inicialmente ele tinha 4 fusos horários. Chegou no ano de 2008 até o ano de 2011, não sei por quê, decidiu mudar essa quantidade de fusos horários no Brasil. Tá brincando, Saulo? Não. Então, se eram 4 fusos horários, passou a ter 3. Nossa, mas depois o governo voltou atrás? Depois o governo voltou atrás e decidiu mudar para 4 fusos horários novamente. O que acaba sendo bastante estranho, mas, enfim, conforme eu disse a vocês, é completamente o que? Convencionado. Então, pensando aí em outros países, a título de curiosidade mesmo, quando a gente olha para a China, por exemplo, que é o terceiro maior país do mundo, a China tem quantos fusos horários? Um só. Tá brincando, Saulo? Um país gigantesco daquele? Exatamente, é por isso que eu estou comentando. É o que? Convencionado. Por outro lado, quando a gente olha a Rússia, por exemplo, a Rússia tem 9, 10, 11 fusos horários, é o que? Um país gigantesco, é o maior país do mundo. Então, vai do acordo, daquilo que é mais conveniente para o país. Se ele quer ter 2, se ele quer ter 1, se ele quer 3, se ele quer ter 5, vai de cada um mesmo. E no caso do nosso país, acabou sendo mais conveniente ter esses 4 fusos horários que eu estou comentando com vocês. Depois, conforme comentado anteriormente, a rotação do nosso planeta ocorre de oeste, o começo, e para leste, fim. Assim sendo, os países que estão a leste do meridiano de Greenwich possuem hora adiantada, conforme eu já havia comentado com vocês, e ao oeste, a hora atrasada. Olha só, então, visualizando aí no mapa mundi, qual é a condição que nós temos. Quando vai caminhando para leste, realmente a hora ela aumenta, quando vai caminhando para oeste, essa hora diminui. Então, nesse mapa mundi que nós estamos vendo, está mostrando aí cada uma dessas faixas, cada um dos horários. Novamente, a ESA cobra a geografia do Brasil. Estou mostrando isso a título de curiosidade para poder ter uma ideia de qual é a variação dos fusos ao redor do mundo. Então, vamos lá falar do fuso horário especificamente do nosso país. Vocês estão vendo que esse mapa ele está dividido em 4 colorações. Então, da direita para a esquerda, nós temos amarelo, laranja, vermelho e depois rosa. Estão percebendo também que a coloração laranja é a que se destaca, é a que aparece mais, é a que contém mais estados? Ah, Saulo, eu estou vendo. O que isso significa? Significa que é justamente a porção que possui o chamado horário oficial de Brasília, ou horário legal de Brasília, como queiram chamar, que na verdade é a maior quantidade de estados da federação que possui esse fuso horário. Mas aí, Saulo, no alto eu estou vendo aí menos 2 horas, UTC menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas, menos 5 horas. O que isso significa? Vamos lá. UTC significa Universal Time Coordinated. O que isso significa, Saulo? Significa que acaba sendo a partir do meridiano de Greenwich. Ah, então essa nomenclatura é uma referência ao meridiano de Greenwich? Exato. Você talvez já tenha visto também uma outra sigla chamada GMT, que no caso seria Greenwich Mean ou Greenwich Meridian Time. E qual que é a diferença, Saulo? Se for parar para analisar, não existe diferença. A diferença, né, sendo um pouco mais preciso, é que no caso do UTC é feita uma medição de tempo por meio de um relógio que funciona com bateria de plutônio. Então ele acaba tendo uma precisão muito mais exata comparando com qualquer outro relógio. É só mais nesse sentido. Mas se você lê GMT ou se você lê UTC, pessoal, a ideia é a mesma. Em relação ao que é oferecido, pensando no GMT e UTC, vai ter uma diferença. No caso, o UTC, conforme vocês estão visualizando, ele mostra menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que são os 4 fusos que o nosso país possui. Se for analisar o GMT, ele não vai vir dessa forma menos, 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 não. Ele vai vir na forma de graus. No caso, quando vocês visualizam UTC menos e um número,
Esse menos, pessoal, significa que está o quê? Que está a oeste do meridiano de Greenwich. Lembrando que eu comentei com vocês, quando vai para oeste, o que acontece com a hora ela diminui. Se vai para leste, essa hora aumenta. Então, esse sinal de menos que vocês estão vendo na frente do número no UTC, significa que está a oeste do meridiano de Greenwich. É uma simbologia. Então, no caso, quando nós falamos do chamado GMT, ele não vai aparecer nesse sentido, -2, -3 e assim por diante. Quando fala-se em GMT, ele vai aparecer como? Ele vai aparecer em graus. Ah, em graus, Saulo? Em graus. No caso, então, pensando no GMT no nosso país, como ficariam esses graus? Ficaria o quê? Pensando aí nessa faixa amarela, ficaria -30. Depois, -30 não, desculpa, 30 graus oeste. No caso, não fala -30 porque fala se é oeste ou celeste. Então, ficaria 30 graus oeste. Depois, a faixa laranja ficaria o quê? Ficaria 45 graus oeste. Depois, a faixa que está na coloração vermelha, meio rosa, ficaria quanto, Saulo? É sempre de 15 em 15. Então, 30, 45, 60. E a última faixa que vocês estão vendo, que está na coloração aí sim, rosa claro, ficaria 75 graus oeste. Então, mais uma vez, pensando nesse sentido UTC, como que vai ser mostrado? No nosso país, a gente vai registrar o -2, -3, -4, -5. Pensando em GMT, como que vai ficar registrado no nosso país? Lembrando que eu estou falando sempre da direita para a esquerda. Então, vai ficar 30 graus oeste, 45 graus oeste, 60 graus oeste, 75 graus oeste. Ah, Saulo, quer dizer então que o horário oficial, horário legal de Brasília, eu posso falar que ele está no -3 UTC, ou eu posso falar que ele está localizado no 45 graus oeste GMT? Exatamente. Tanto faz falar um, falar outro, conforme eu disse, a diferença que tem entre os dois é pensando nessa precisão de marcação do tempo. Reparem o seguinte no mapa. Quando a gente fala desse UTC, -2 horas, ou 30 graus oeste, se vocês preferirem, pensando em GMT, o que acontece? Qual que é a especificação? Estão percebendo que nessas -2 horas somente tenho ilha ou arquipélago? Ah, verdade, Saulo, não tem exceção. Exato, não tem exceção. Então, quando eu falo sobre o arquipélago de São Pedro, São Paulo, ou ainda em relação ao arquipélago de Fernando de Noronha, ou ainda a ilha de Trindade e Martim Vaz, essas três localidades que são pertencentes ao Brasil, elas possuem o horário mais adiantado, -2 UTC ou 30 graus oeste GMT, se vocês preferirem. Depois, UTC -3 horas. UTC -3 horas ou quanto mesmo? 45 graus oeste, que pertence à maioria dos estados da federação, que é justamente o horário oficial, horário legal de Brasília. Depois, nós temos o UTC -4 horas, que daí, no caso, -4 horas, ou se eu preferir chamar de 60 graus oeste GMT, tanto faz. O que acontece? Eu tenho alguns estados, como Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e também o Amazonas. E, por último, o UTC -5 horas, ou se preferirem, 75 graus oeste, que no caso contempla o estado do Acre e parte do estado do Amazonas. Perceberam, pessoal, que o estado do Amazonas é o único estado da federação que possui 2 fusos? Ah, é verdade, Saulo? É o único? É o único, pessoal. Não tem exceção quanto a isso. É o único estado que possui 2 fusos horários. Aí você pode estar se perguntando, mas aí, Saulo, para responder um exercício de fuso horário, vai mostrar lá para mim um mapa ou eu tenho que saber decor? Eu recomendo que você decore. Tá brincando, Saulo? Não. Até porque os exercícios que eu vi pensando em fuso horário, era necessário ter isso em mente. Do contrário, eu não iria conseguir chegar na resposta. Ah, Saulo, então vou ter que memorizar? Sim. No caso, se você pensar em memorização a partir dos extremos, é mais fácil. Vamos lá. Então, conforme eu havia comentado, arquipélago ou ilha é o quê? Arquipélago e ilha, melhor dizendo, é o quê? -2 UTC. 30 graus oeste. Tem exceção? Não. Aí a gente vai para o outro extremo do nosso país, o extremo oeste do nosso país. Nós temos o Acre e uma porção do estado do Amazonas, que na verdade é o extremo oeste do estado do Amazonas. O que vai representar ali? Ali vai estar representado o -5 UTC ou 75 graus oeste. Aí, indo para
o leste. Ao lado desse menos 5, nós temos o quê? O menos 4 UTC. Menos 4 UTC, ou se eu preferir, 60 graus oeste GMT. Quais são os estados que vai estar contemplado ali? Eu vou ter o Mato Grosso, vou ter o Mato Grosso do Sul, eu vou ter parte do estado do Amazonas, eu tenho Rondônia, eu tenho Roraima. Ah, então é necessário memorizar isso, Saulo? Novamente, eu altamente recomendo que você memorize. Aí depois, o chamado menos 3 UTC ou 45 graus oeste, que é o horário oficial, horário legal de Brasília, contempla o restante. Perceberam? Conforme eu já havia adiantado, a maioria está localizado nesse horário oficial, horário legal de Brasília. Dando continuidade, olha só. Também a título de curiosidade, pensando em relação à chamada Linha Internacional da Mudança de Data, conhecida como LID, assim chamada. Ah, Saulo, mas aí eu não estou visualizando o Brasil, por que você está colocando isso para a gente? Novamente, a título de curiosidade para saber como que entende, como funciona essa mudança de data. De repente pode aparecer. Então, quando nós falamos dessa mudança de data, o que isso significa? Significa que a localidade que está, por exemplo, deixa eu circular aqui para ficar mais fácil o entendimento, se estiver localizado aqui, que é o Alasca, onde eu acabei de circular, significa que a hora ela é muito atrasada. Essa aula é mais atrasada do que o Brasil? Bem mais atrasada do que o Brasil. Até porque aqui ao sul nós estamos vendo que é uma porção da América do Sul. Então, realmente é um horário muito atrasado em relação ao nosso país. Por outro lado, quando a gente analisa essa faixa do extremo leste da Rússia, nós temos um horário que muito adiantado. Então, quando nós falamos dessa chamada Linha Internacional de Mudança de Data, que ela corta o chamado Estreito de Bering, ou seja, essa conexão entre o extremo leste da Rússia e o Alasca, quando você passa de um para o outro, você pode adiantar ou você pode atrasar em um dia o seu relógio. Nossa, é tanta diferença assim, Saulo? Sim, praticamente 24 horas. Então, quando a gente começa a analisar isso, fica bastante claro que no Alasca eu vou ter um horário muito atrasado. Por outro lado, se eu pensar no extremo leste da Rússia, eu vou ter um horário muito adiantado. Então, pessoal, tendo em mente como que é o funcionamento do fuso horário, principalmente, vamos ver como que isso pode ser cobrado na prova da ESA. Olha só. Então, vamos lá para a resolução de exercícios. ESA 2016. Um navio estava em Angra dos Reis, 44 graus oeste. Aí aqui você já pode acabar se perguntando, Saulo, é 44 graus oeste, você falou 45 graus oeste, e agora? E agora você vai arredondar. Ah, então é necessário ficar atento a isso? É, pessoal. Porque no caso, conforme eu havia comentado, de 15 em 15 graus. Isso é de uma maneira geral. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas quando for um pouco mais, um pouco menos, o que eu faço? Eu arredondo, eu chego o mais perto possível do valor. No caso, considerando 44 graus oeste, ele está mais perto do quê? Ele está mais perto do 45 graus oeste ou do 30 graus oeste? Ah, essa não tem comparação, mais perto do 45, exatamente. Então, você vai usar essa técnica de arredondar. Por mais que não esteja um grau perfeito de 15 em 15, não tem problema. É só você ver aquele valor e ver o que está mais perto dele. E nesse caso, 45 graus oeste, que é o horário oficial, horário de legal de Brasília, está localizado. 45 graus oeste, o quê? GMT. Olha só. E saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, 30 graus oeste, às 6 horas, no período da manhã. Então, saiu 6 horas da manhã de Angra dos Reis e foi em direção a Fernando de Noronha. E terá uma duração de 8 horas. Aqui não está marcado, mas eu entendo que essa duração de 8 horas seria o quê? Seria o tempo de voo. Que horas será na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar, considerando as convenções? Quando ele fala considerando as convenções, o que ele está querendo dizer? Ele está se referindo justamente sobre o fuso horário, haja vista que o fuso horário ele foi convencionado. Então vamos lá. Uma pessoa saiu da onde? De Angra dos Reis. Angra dos Reis, 45 graus oeste, horário oficial de Brasília. Foi para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, em relação a Angra dos Reis,
Tem um horário adiantado ou atrasado? Adiantado, Saulo está mais a leste. Fernando de Noronha está a leste, comparando com Angra dos Reis. Exatamente. Se está a leste, significa que o horário vai ser o quê? Mais adiantado. Então, se em Angra dos Reis são 6 horas da manhã, qual vai ser o horário em Fernando de Noronha? Saulo, a diferença é de 1 hora adiantada. Exato. Então, quando for 6 horas da manhã em Angra dos Reis, será 7 horas da manhã em Fernando de Noronha. Aí ele perguntou qual foi o horário que chegou até Fernando de Noronha. Só que ele deu uma informação importante. Falou do tempo de deslocamento, que ele colocou o quê? 8 horas. Então, se eu sei que em Angra dos Reis são 6 horas da manhã e eu sei que em Fernando de Noronha são 7 horas da manhã porque está um fuso adiantado, o que eu preciso fazer? Preciso somar esse tempo de deslocamento nessas 7 horas. Então se são 7 horas de Fernando de Noronha, somado com essas 8 horas, que foi o tempo de deslocamento, isso resulta em quantas horas? 15 horas. Então, essa pessoa chegou em Fernando de Noronha às 15 horas, a gente resolveu o exercício. Olha só. Então, conferindo. Conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa A. Próximo, ESA 2012. Devido à sua grande extensão, o território brasileiro é abrangido por diferentes fusos horários, que conferem ao país horários em relação à hora de Greenwich. Assinale a única alternativa que completa de forma correta as lacunas. Então vamos lá. Quando nós falamos em relação a fuso horário, lembrando que o fuso horário eu vou pensar nas linhas imaginárias que cortam o nosso planeta no sentido que? Vertical. Essas linhas que cortam o nosso planeta no sentido vertical são chamadas de meridiano. Quando eu falo em meridiano, eu vou pensar em latitude ou vou pensar em longitude? Saulo, você vai pensar em longitude. Exato. Até porque a longitude, ela tem essa característica. Diferente da latitude, que vai ter uma característica o quê? Na horizontal. Então, quando eu falo sobre fuso horário, eu vou pensar em longitude, eu não vou pensar em latitude. Então, só com base nisso, o que eu já vou fazer? Eliminar aí algumas alternativas. Depois, em relação ao meridiano de Greenwich, a localização do Brasil. O Brasil está o quê? A leste ou a oeste do meridiano de Greenwich? Você comentou, o Brasil está a oeste, até porque é -2 UTC, -3 UTC e assim por diante. Exato, ele está a oeste. E estando a oeste do meridiano de Greenwich, significa que o horário do nosso país em relação ao meridiano de Greenwich, ele é adiantado ou atrasado? Atrasado. Acabou. Olha só. Então, com base nisso, a gente chega no quê? Devido à sua grande extensão longitudinal. É porque a condição longitudinal vai permitir que tenha uma variação de fusos horários, por mais que isso seja convencionado. Mas no caso do nosso país, foi convencionado que temos esses 4 fusos horários, justamente pensando na extensão territorial, e o governo brasileiro achou mais interessante manter esses 4 fusos horários, diferente da China, que eu havia comentado com vocês, que tem um só e acabou. O território brasileiro é abrangido por diferentes fusos horários que conferem ao país horários o quê? Atrasados em relação à hora de Greenwich. Então, longitudinal atrasado, nosso gabarito é a alternativa D. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa D. Então, pessoal, mais uma vez, essa nossa primeira parte da aula ela foi destinada para a ESA. O Colégio Naval não cobra esse conteúdo no que tange ao fuso horário. Então, é sempre importante ter em mente o quê, pessoal? Essa memorização. Lembrar do UTC, lembrar do GMT, se bem que GMT acaba sendo até mais cobrado quando comparado com o UTC, mas ter isso em mente. 15 graus, um fuso, 1 hora. No Brasil, tá o quê? Atrasado. Vou lembrar lá, Fernando de Noronha. Localizado o quê? No 30, 45, 60, 75. Saulo, eu tenho que saber decor? Precisa saber decor. Começa decorando pelas pontas, que acaba ficando mais fácil, até porque quando falamos do horário oficial, horário legal de Brasília, acaba contemplando a maioria dos estados da nossa federação. Então, a gente encerra essa nossa primeira parte da aula. Vamos lá, dando continuidade.